Bem, basicamente nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre desenvolvimento e um pouco da minha trajetória, então se você é interessado em entrar na área e tudo mais, se você quer ser um desenvolvedor, tanto mobile, full stack, back-end, front-end, se você quer ser um desenvolvedor ou você quer ficar ali na parte de infra, de operações, enfim, se você quer entrar na área de tech, basicamente esse vídeo é para você entender quais pontos que eu me arrependo, né, das decisões que eu tomei no passado, quais decisões eu acredito que eu tenha acertado, né? E é basicamente isso, é uma troca de ideias e espero que você veja isso como uma conversa. Eu vou colocar o Minecraft de fundo e vai ser basicamente isso, tá? Pode colocar na sua segunda aba para você fingir que é um podcast ou algo do tipo. Basicamente, um dos principais problemas que eu acho que eu tive no começo da minha carreira foi o fato de eu ter dado muita importância para a ferramenta e não para o conhecimento de fato, né? Eu larguei muito a mão de entender estrutura de dados, entender o core de conceitos computacionais. Eu não queria entender como um computador funciona. Eu odiava aquelas matérias que eu tinha que converter binário para hexadecimal, hexadecimal para sistema unário, binário, decimal. Eu odiava essas conversões, eu odiava essa parte muito teórica, mas hoje eu fico aficionado em entender como cada coisa funciona. Eu, inclusive, gosto muito dessa parte da computação, porque essa parte é justamente o core de como tudo funciona, sabe? Quanto mais baixo nível você entende uma operação, mais fluido as coisas acontecem na sua cabeça. Você começa a entender de uma forma muito mais clara como o seu código passa de A para B, como um input se transforma num output, como as coisas funcionam por baixo dos panos, tirando um pouco da mágica dessa parte mágica de como tudo funciona e deixa as coisas até mais interessantes, porque você percebe que não é mágica no final do dia, sabe? E disso de você perceber que não é mágica, as coisas ficam muito interessantes porque começam a ser palpáveis. Você consegue enxergar como as coisas funcionam e como você mesmo poderia implementar certas coisas. Isso é muito foda. Eu acho que não tem palavra melhor para descrever essa situação. É uma coisa muito, muito foda. Mas esse foi o meu principal erro. Eu ignorei por muito tempo esse estudo e é uma coisa que hoje eu corro muito atrás. Então, vira e mexe eu tô fazendo um lead code, vira e mexe eu tô estudando estrutura de dados, algoritmos. É uma coisa que é fundamental para quem se diz programador e desenvolvedor. E é uma lacuna que eu sinto que eu tenho em alguns aspectos e eu preciso reforçar. E é o que eu tô fazendo e hoje eu corro atrás dessa situação, né, dessas coisas. A segunda coisa é ter negligenciado o inglês por tanto tempo. Eu a partir desse ano comecei a treinar conversação em inglês. Então eu consigo ter small talks em conversar em inglês e conversar de forma profissional, mas isso tudo porque eu comecei a treinar conversação com ChatGPT e com outros modelos de inteligência artificial e também somado a lições de Duolingo para reforçar o uso do idioma em escrita, né, e leitura. E eu consumo muita coisa em inglês, né? E falo e escrevo muita coisa em inglês. Então, por conta disso, desde que eu comecei a fazer esse intensivão na minha rotina, comecei de fato a entender, falar, escrever tudo em inglês de forma mais natural, né? Claro, não é uma fluência de um nativo, mas eu acredito que já é o suficiente para sobreviver no mundo de tech, para já conseguir concorrer a vagas internacionais. Não é fluente, mas é funcional e é isso que importa. Tanto é que eu já realizei algumas entrevistas técnicas em inglês, né, entrevistas internacionais, e realmente essa é a última coisa que eles olham de fato, tá? Se você consegue se comunicar, se expressar, ter as suas ideias e conseguir colocar elas, verbalizar elas, já é mais que o suficiente para você estar concorrendo, tá? Se você quer um exemplo de entrevistas técnicas internacionais, eu aconselho você dar uma olhada nas entrevistas que o Jovem Tranquilão tá gravando, tá? Eu vou deixar o canal do Jovem Tranquilão aí na descrição, mas basicamente, cara, é aquele nível de inglês. Se você tiver uma boa cadência de palavras, se você consegue se expressar bem, mesmo que você tenha um sotaque forte, o Jovem Tranquilão tem um sotaque fortíssimo, mas ele consegue se comunicar muito bem. Então é esse nível, entendeu? Você precisa ter um nível em que você consegue formular frases e conversar tranquilamente. Cara, o meu terceiro erro, sinceramente, foi não ter buscado tanta coisa durante a faculdade. Eu digo buscar tanta coisa, tipo assim, não ter feito uma iniciação científica, não ter feito um artigo. Aí você pode estar se perguntando:
poxa, mas isso realmente é importante? Cara, eu sinceramente acho um pé no saco, mas para quem tá iniciando, conta muito na hora de conseguir um estágio. As pessoas olham isso. Conta muito para conseguir um estágio ou para se destacar em relação a outras pessoas que querem um estágio, começar aí como júnior, né? Então, se você tem ali uma certificação da AWS, sabe, por conta de algum voucher, eu cursei a faculdade sem criar um artigo, sem fazer X coisa, sabe? Eu realmente só fiz a faculdade, tive boas notas, mas foi isso, sabe? Não fiquei caçando coisa para fazer durante a graduação. Eu basicamente fiz as minhas coisas pessoais, fiz um projeto ou outro de estudo, mas não fugiu muito disso. E eu recomendo para quem está na faculdade, inclusive, entender um pouco mais o que que você pode estar fazendo. Por exemplo, formas de agregar no seu currículo. Por exemplo, pô, monitoria de sei lá o quê, monitoria de não sei o quê. Se você conseguir uma monitoria, você ser algum tipo de mentor de alguém, né, que você tá ali tirando dúvidas, dando ser um facilitador do entendimento da pessoa, isso vai agregar no seu currículo, porque já vai ter alguma característica de liderança a ser considerada e tudo mais, né. Fora que você pode também criar você pode estar Fora que você também pode estar fazendo uma iniciação científica, então você já vai começar na área, com uma boa formação, com pontos de experiências muito relevantes, sabe, ter colaborado em projetos reais, então, tipo assim, essas pequenas experiências que você consegue extrair da sua graduação vai te ajudar pra caramba, porque o recrutador vai olhar isso. Para uma pessoa que está fazendo estágio, cada ponto importa, cada pequeno ponto de atuação, cada pequena experiência conta muito, porque isso não vai só dizer das suas qualidades técnicas, que não são consideradas na maior parte do tempo quando é estagiário, porque estagiário não sabe fazer as coisas direito, sabe? Mas quando você olha as experiências da pessoa e você vê que a pessoa tá engajada, tá tentando buscar alguma coisa, é muito mais fácil da pessoa entrar. Já no meu caso foi um pouco de sorte, porque eu só estava fazendo a graduação, tinha um projeto ou outro, o GitHub para mostrar, um portfólio meia boca, e eu consegui entrar por conta de indicação e realmente ter um bom desempenho na entrevista. Então foi um pouco de sorte, foi um pouco da minha performance na entrevista, mas se eu tivesse algum tipo de experiência, talvez eu já tivesse empregado, talvez eu já tivesse tido uma outra oportunidade de emprego antes. Então é realmente muito relativo, mas com certeza aumenta as suas chances aí de empregabilidade no começo da sua carreira, tá. E bem, eu acho que são esses 3 pontos que eu vejo como erros, né. Agora, falando um pouco dos meus acertos, eu vou focar só em um, nesse caso, para o vídeo não ficar muito grande. Eu acho que o meu grande acerto foi sempre continuar estudando. Por mais que eu tivesse focado em algumas coisas meio erradas no meio do caminho, né, por exemplo, no meio do caminho eu decidi que eu ia programar em Flutter, porque eu queria fazer alguma coisa para mobile. Acabou que eu me frustrei pra caramba, porque eu não sabia Dart, eu não sabia nada ali, eu não sabia nem POO, sabe. Então, tipo, era uma coisa muito estranha pra mim. Tudo aquilo não fazia sentido. Ter negligenciado um monte de coisa, e realmente isso talvez tenha me desacelerado, né, na minha carreira. Mas eu sempre estou estudando, continuamente, todo dia eu sempre estou vendo alguma coisa e não querendo jogar um balde de água fria em você, você tem que ter isso, tá? Você tem que sempre estar estudando alguma coisa ou sempre estar vendo alguma coisa, porque essa é a nossa área, tá? As coisas mudam constantemente, você sempre vai ter que entender alguma coisa nova, mas hoje, se você estiver iniciando, foque no que já é base. Se você está iniciando, foque somente na base, não fica olhando muito hype, não fica olhando muita coisa nova, sabe? Muita framework que tá lançando, um novo agente que tá sendo mostrado para o mundo, o hype do momento, tudo isso só vai te atrapalhar. Se você for uma pessoa que já tem uma experiência profissional, se você já é uma pessoa que já tem uma experiência profissional e acadêmica relevante, se você já tá no mercado há muito tempo, aí é válido você realmente estar olhando pro hype, para as coisas que estão acontecendo. E não tô falando para você que tem pouca experiência não olhar, mas não pode dar muita atenção, você tem que focar no que você tá pegando agora, você tem que construir a sua base agora. Você só tem que entender o básico e começar a
simular as suas primeiras aplicações, tentar montar um sisteminha, montar o primeiro CRUD, tentar conectar com o banco de dados e tudo mais. Você precisa ter essa experiência prática e ter uma experiência teórica, saber o que que é uma boa estrutura de dados para X momento, como implementar um hash map, como é que eu posso utilizar um hash map nessa estrutura de dados, nesse algoritmo, como é que eu posso utilizar, sei lá, uma linked list, será que faz sentido usar uma linked list? Será que eu uso só um array mesmo aqui? Como é que faz? Qual que é a complexidade desse algoritmo, sabe? Pegar um problema, quebrar ele em partes e tentar ver a melhor solução. Isso é a base do nosso trabalho. Se você não tem a base do nosso trabalho, você não vai trabalhar. Essa é a base de um bom programador. Então você precisa ter isso antes de mais nada. E é basicamente isso. Espero que você esteja inscrito no canal para não perder mais vídeos, né, que vão sair. E é basicamente isso. Se você chegou até aqui, eu convido você a se inscrever, caso tenha curtido, né, o conteúdo. Se você realmente não gostou ou teve alguma coisa que você não concorda, deixa o comentário aí, porque eu vou estar lendo, né? Porque realmente eu preciso coletar o máximo de feedbacks possível para poder estar melhorando aqui na plataforma, né, o conteúdo que eu produzo. Então, se você tem alguma coisa, uma opinião, algum ponto a ser levantado, eu sugiro que você deixe o seu ponto aqui nos comentários. E é basicamente isso. Tchau.